superchat de Yuri Herculano, dizendo o seguinte, bom, esse foi o que acabou indo para o cofre da gente, mas eu acho que o que ele quis dizer foi... Mas ele comentou depois. Fabinho na ponta está me incomodando. Algo a falar sobre isso, Pedro? Ou mais? Rapaz, tá me incomodando muito não, até porque ele supre, né? Essa falta algumas vezes aí do Everton de ser esse jogador que a gente espera que ele seja, né? Pelo lado direito aí hoje, ele teve muitas oportunidades por ali. Eu até comentei no Twitter, Everton recebeu umas 10, 15 bolas hoje na partida de viradas de jogo e ele não conseguia concluir. Ele não conseguia gerar um cruzamento, ele não arriscava um chute. Até o Raiva Negas, quando entrou, deu uma balançada melhor ali na frente dos adversários, mas o Fabinho, querendo ou não, por ele ser esse tipo de jogador coringa, que ora tá como zagueiro, ora como lateral, ora tá de volante, ora pisa na área, ora vira um ponta. Então eu tô gostando dele fazendo essa dobradinha com o Everton ali na direita. Eu acho que ele agrega muito. Ele agrega mais do que prejudica, né? Como o Yuri talvez esteja querendo colocar. Então vem me agradando. Somente porque é um cara que, mesmo com seus 36 anos, né, vem sendo um dos principais jogadores do Sport na Série B. Então eu acho que o Fabinho tem que continuar. Se for uma orientação do Claudinei, ótima. Se for um desejo do atleta, que continue, porque para mim vem agradando bastante. Essa ponta direita que dessa vez não teve Thiago Lopes, né? Aconteceu, os planetas se alinharam assim, ó, aqui tá tudo aqui, Marte, Mercúrio, Saturno também, ficaram tudo um na frente do outro e não teve Thiago Lopes nesse jogo. Nem para ser acionado, porque no outro jogo ele entrou, assim, a própria questão do Carlos Eduardo, o Sport foi vazado em todos os jogos, até quando venceu o Guarani, também levou um gol e também tinha levado um gol que tinha sido anulado pelo VAR. Então, assim, tem algumas situações que não parece ser coincidência. E nessa de Fabinho na ponta direita, eu acho que ali é mais necessidade, porque Pedro foi preciso quando ele falou de Everton. Everton, na base, era um dos jogadores mais promissores. Detalhe, ele já é uma realidade. Ele foi um jogador que ajudou o Sport na primeira divisão, é um jogador titular na Série B, em um time que está ali na parte de cima da tabela. Profissionalmente, Everton já é um jogador que vai rodar, ele é muito novo, que vai rodar 10 anos na carreira nesse mercado, no mínimo nesse mercado, o que é um mercado que paga bem, assim, que é uma realidade financeira muito acima da nossa, assim, para às vezes quando pensa que joga de futebol, o cara tá na Série B, o cara tá na Série B ganhando 30, 20, 30, 40, 50 mil, muito mais do que isso. Mas, na base, ele era um jogador de muita chegada no ataque. Era um dos artilheiros. Chegou a pensar que ele poderia ser um atacante, assim, que era um cara extremamente... Eu sempre lembro do jogo Sport Bahia na primeira divisão, hat-trick e não valeu. Que ele fez 3 gols, os 3 foram anulados no impedimento, mas assim, era o cara, ele estava sempre ali. Mas aquele Everton ficou muito para trás. É óbvio que ele precisava melhorar defensivamente, porque era uma qualidade que ele não tinha, e era algo que parecia impedir numa primeira divisão, que o Sport jogou uns 2 anos anteriores. Mas na segunda divisão, onde o desafio técnico é menor, eu pelo menos imaginava que ele voltaria, o desafio é menor aqui, então de repente começar a aparecer mais lá, mas não acontece. É como o Pedro falou, ele foi muito, muito acionado no jogo e assim, não está sendo. Eu não sei se era uma orientação, Cássio, porque quando ele surge com o Jair Ventura... Eu não acho que é só isso não, porque tecnicamente ele errou muito também, então não é a orientação para o cara chegar na frente e sempre errar o passe. Ele chegou muito, e tecnicamente ele não foi bem na definição da jogada. Eu acho que isso acaba forçando... Só para terminar essa frase, eu acho que ele acaba forçando uma dobradinha com, tipo, uma troca ali, de repente o cara não está rendendo, aí pode ser a questão da orientação de inverter com o Fabinho. Mas não ter sido Thiago Lopes, eu acho que já foi melhor. Porque na época de Jair Ventura, ele surge como esse ponta, né? Ele não era lateral, ele era um ponta. Aí quando o Jair sai, que começa aquela troca de treinadores, Florentino, Humberto Lousa e todo mundo, o Everton dá uma recuada, o torcedor até cobra um pouco mais de participação ofensiva dele, e ele se torna essa dupla, né, ao lado da zaga com o Sander. É um cara que está mais contido ali atrás. E ele vinha muito contido ao longo dos últimos meses, né? Agora com o Claudinei eu estou vendo pelo menos ele arriscar mais. Hoje ele deu um chute perigoso, eu acho que o jogo ainda estava 0-0. Ele está tentando ser aquele jogador que talvez a gente já imaginou que algum dia ele viesse a se tornar, né? Mas eu acho que ainda deixa muito a desejar e hoje foi mais uma prova.
Mas a última frase que eu ia terminar sobre a questão de Everton, acho que não é só o posicionamento, não. Acho que tecnicamente, por isso que eu falei, tecnicamente ele não está sendo o jogador que se esperava ali no papel ofensivo. Ele é muito acionado, mas erra a finalização, erra o cruzamento, erra o passe, assim. Eu acho que na questão técnica, não é só de orientação, questão tática, ou seja, não é só questão tática, questão técnica, eu acho que ele tá precisando melhorar, ele está abaixo do que se esperava.